E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Até que enfim consegui gravar essa aula. Foi a aula de panorama histórico aqui do nosso curso de missiologia. E eu vou só me localizar aqui. E essa aula de panorama histórico das missões, ela é um panorama bem rápido, obviamente, do século I ao século XX. Aqui a gente está com o objetivo de trazer uma visão crítica e, ao mesmo tempo, inspiradora de como o Evangelho rompeu barreiras culturais e geográficas, identificar os modelos missionários que funcionaram e os erros que a gente deve evitar como Igreja do Senhor esse período de globalização, de algoritmos, e enfim, tem muitas coisas que a gente aprende, obviamente, olhando para o passado. Vou fazer um panoramazão, assim, né? Então, é, essa aula vai ser um pouco, vai até ser rápida, aliás, são algumas informações muito pontuais, apenas para que vocês tenham uma ideia. A próxima aula, que é a parte 2 dessa aula aqui, é uma aula onde a gente fala dos paradigmas históricos da missão, ok? Bom, a história das missões ela é o registro de como a glória de Deus chegou às nações. Diferente de outras religiões, o cristianismo ele não possui um nacionalismo em suas raízes. Então a gente não consegue, por exemplo, olhar para o cristianismo e fincar ele numa nação, numa região específica. Afinal de contas, a nossa missão e o nosso modus operandi, ele é um modus operandi de expansão. Então, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa claro que a nossa missão, ela passa das fronteiras. Logo, o nacionalismo não faz parte de quem nós somos. Nós pertencemos a um reino e isso está claro no meio das missões. Então, quando vocês ouvirem sobre a história das missões, pensem nisso. Nós estamos falando de uma religião e de uma filosofia de vida também, ao mesmo tempo, que ela não está presa a um povo específico. Por isso, qualquer tipo de nuance de mudança, ela é comum, né? E, obviamente, isso não tem a ver com a mudança da mensagem, mas com o rumo em que essa mensagem está indo pelo mundo, isso é comum porque ela não pertence a um povo, né? Mesmo que a gente olhe para a tradição judaico, a tradição judaica, aliás, isso tem nuances diferentes quando essa mensagem é repartida ao redor do mundo, ok? Então, diferente de outras religiões, é necessário que a gente traduza e leve para fora do contexto de Israel, para dentro de cada cultura, o que a gente está pregando a respeito de Cristo Jesus, ok? Bom, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a conquista do mundo romano, aqui do ano zero, digamos assim, até 400 depois de Cristo. Nesse período, o cristianismo ele deixou de ser uma seita judaica para se tornar uma religião mundial. E por que eu estou chamando de seita? Não estou chamando de seita porque não é a verdade ou algo assim, pelo contrário, mas é como ele era tido no começo do seu surgimento, né? O cristianismo ele surge como se fosse mais uma seita enraizada ali, oriunda do judaísmo, né? Na época em que Jesus veio com o seu ministério, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os herodianos, nós tínhamos os zelotes, nós tínhamos algumas vertentes de seitas judaicas, e quando o cristianismo surge, as pessoas acham que é mais uma dessas seitas, mas agora com uma expansão um pouco mais evolucionária. Então, esse período onde a gente está falando do romanismo, a religião cristã, para nós, extremamente fundamentada e consolidada, não tinha essa perspectiva para as pessoas daquela época, porque isso é maravilhoso, porque você vai vendo o que um pequeno grupo pode fazer ao tomar essa proporção global, ok? Quais que eram os pontos fortes, né? Por que cresceu? Primeiro, por essa identificação e ética, né? Os cristãos eles ofereciam uma nova concepção de humanidade num mundo que era brutal e que estava sofrendo as crises da expansão romana. Uma dessas características, por exemplo, era a proibição do infanticídio, cuidado de doentes em épocas de pragas. Essas manifestações do cristianismo,
elas marcavam a sociedade naquela época. Além disso, tinha uma questão de estrutura providencial. Quando a gente tem a Pax Romana, se vocês, já, não sei se eu já falei isso para vocês, se eu não falei, eu falo agora. A Pax Romana ou a Paz Romana é um período ali onde os benefícios da cultura romana vão ajudar a fortalecer e a viabilizar a expansão do cristianismo. São de estradas, com o uso comum do grego e do latim, isso facilitou a mobilidade dos evangelistas. Uma das grandes contribuições do Império Romano são as estradas, são as rodovias, né? O que a gente hoje tem de maneira muito comum, isso tudo foi projetado pelos romanos, né? Assim como o sistema de abastecimento, não, de saneamento básico, essas coisas foram desenvolvidas pelos romanos. Isso nos ajudou demais como missionários, né? Além disso, tem a questão do martírio, né? O sangue dos mártires. A fé, quando ela é demonstrada diante da morte, atraía convertidos que buscavam algo real. O que significa? Olha, peraí, como é que pode? Esses homens eles estão sendo levados aos coliseus, eles são levados aos a sacrifícios no meio do entretenimento. Eles não negam Jesus. Então, não é possível que os homens, diante de uma situação tão drástica quanto a morte, eles continuem mantendo a sua fé. Então, alguma coisa tem que ter de verdadeiro. Muito loucos, eles têm alguma coisa naquilo que eles estão acreditando. Esses são os pontos fortes do crescimento do evangelho aí no Império Romano, nesse período que a gente está destacando aqui. Mas, nem só de pontos fortes vive a história, né? Nós temos também alguns pontos fracos, e um deles é a calamidade de Constantino. Com o êxito de tolerância em 313 depois de Cristo, o cristianismo tornou-se a religião do Estado. Então, o secularismo passou a ser sinônimo de Estado social, o que resultou numa igreja inundada por cristãos nominais superficiais. Alguma coisa diferente do que vocês estão vendo hoje? Acredito que não, né? Apesar de nossa igreja ela não ser, nossa religião ela não ser estatal, o nosso estado ele é laico, mas ele não é laicista. O nome de Deus ele é majoritário, né? A fé cristã ela é majoritária em nosso país, o que de certa forma é bom que o Senhor é conhecido. Então a gente não pode dizer que o nome do Senhor não é conhecido aqui no Brasil. Isso também tem algumas implicações de condenação, porque se o nome do Senhor Jesus é conhecido e as pessoas não se dobram diante dele, obviamente isso vai pesar na condenação deles. Mas, de maneira semelhante ao que tinha naquela época, era esse número de pessoas que não tinham se convertido de fato. Então, ela tem, essa igreja, ela expande, mas ela expande também com cristãos que vivem de uma maneira muito superficial. Tem um outro a igreja está estagnada nas fronteiras. O que significa? A identificação total entre cristãos entre o cristão e o romano impediu que a igreja oficial fizesse planos para evangelizar, por exemplo, os bárbaros fora do Império Romano. Então, a igreja, uma vez que ela tem esse apoio do Estado, ela se estagna. Isso é algo a se observar. Eu quero dar esse exemplo para vocês e, mais uma vez, entendam isso como apenas um fator sociológico, antropológico e histórico, ok? Quando Bolsonaro estava no poder, uma das coisas que chamava a atenção dos grandes órgãos de perseguição religiosa era o nacionalismo. Por quê? Quando você tem um presidente, um governador que estabelece o cristianismo, ou melhor, que tenta estabelecer uma religião, qualquer religião, como não como algo que seja resultado da conversão das pessoas, que o cristianismo é isso. Você se converte ao cristianismo, você não pode ser obrigado a ser cristão. Ela é uma fé que ela muda corações e motivações e ela tem esse paradigma de, olha, o Senhor está agindo no meio do coração dessa pessoa e ela é convencida disso. Ela não pode ser obrigada a ser cristã. Então, quando você tem que é a favor dos cristãos, um governo que tenta de alguma forma
colocar isso de maneira muito estabelecida, o que não foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, mas é o que tinha cara de acontecer, isso pode resultar numa perseguição ao cristianismo. Faz algum sentido para você? Pois é. A gente observa, por exemplo, na Indonésia, ali no Sudeste Asiático, que a gente tem uma perseguição de igreja dentro da igreja, porque a igreja, quando ela se torna estatal, ela, ela acaba criando para si algumas características que vão ser preconceituosas com outras manifestações da fé cristã. Para ser mais específico, alguns tempos atrás a gente viu um fenômeno de ex-muçulmanos que estavam sofrendo perseguição dentro da igreja na Indonésia. Por quê? Porque eles vinham de contextos islâmicos, obviamente, quando eles se convertiam, a igreja já estabelecida, estatal, ela não enxergava esses cristãos como verdadeiros, então fechava o cerco para eles e não impedia, aliás, impedia eles de terem a comunhão e tudo mais. Então acabou se criando uma outra igreja para aceitar esses irmãos que vieram de contextos de outras religiões, porque a igreja oficial ou tradicional, digamos assim, tinha uma certa repulsa. Isso são fenômenos de nacionalismo, tá? De quando se algo é estabelecido e apoiado pelo governo. Espero que vocês estejam me entendendo, mas caso vocês não entendam, vocês vão mandar aqui nos comentários todas as perguntas e eu vou responder também. Aliás, assista esse vídeo e coloque lá, assistir o vídeo completo, professor, presente, aí você vai ter presença nesse dia também. Vamos lá, nosso segundo ponto. Bom, agora, a partir do ano 400 até 1200 depois de Cristo, nós temos a expansão do evangelho alcançando bárbaros e vikings, né? Quando Roma caiu sob os godos e vikings, a missão não parou, ela se adaptou através do monasticismo. Eu acho que eu vou ficar com meu rostinho ali, mas vocês não terão nenhum prejuízo, porque eu vou mandar os slides para vocês também, ok? Quais são os pontos fortes deste período? Bom, o monasticismo missionário significava que os monastérios, especialmente os celtas, como Iona, eles não eram apenas lugares de reclusão, né? A gente tem essa ideia do monastério ser um lugar de reclusão, mas para esse período eles tinham que missionar também. Então eles não eram apenas lugares de reclusão, mas eles eram treinamentos e preservação do conhecimento. Além disso, estava acontecendo uma desumanização. Então, os missionários, como o Patrício da Irlanda e o Vilas, no meio dos godos, eles entenderam que o evangelho precisava ser expresso em formas culturais locais e não apenas latinas. Ou seja, a gente precisava então fazer com que o evangelho que estávamos aprendendo e desenvolvendo no meio do monastério, ele fosse colocado dentro das culturas, inclusive das culturas bárbaras, celtas, enfim, daquela época. E dentro desse período também a gente tem um grande forte que é a tradução bíblica, né? O Filas, por exemplo, ele criou um alfabeto para os godos, Cirilo e Metódio fizeram a mesma coisa para os eslavos, permitindo que a Bíblia falasse a língua do povo, né? Obviamente, temos pontos fracos também nesse período da história das missões, né? A gente teve conversões em massa. Isso é bom? Muitas vezes ela era adotada por ordem do rei ou do príncipe. Aí o que acontecia? O cristianismo que mantinha práticas cultas com o sincretismo, né? Quando você tem uma explosão de conversões assim, o que parece ser muito bom, você acaba perdendo então o discipulado, a conversão genuína e esse grosso que deve sair no meio da conversão, de práticas antigas, acaba não sendo acompanhado. Então, muitos ali se perderam no meio de secretismo religioso. A gente vê isso acontecendo também, por exemplo, no meio dos colossenses, né? Não é essa época, obviamente, mas a gente vê também um fenômeno parecido. Um outro ponto da nossa história é o confronto com o Islã e a Reforma, ali em 1200 até 1600 depois de Cristo. O que está acontecendo aqui? A gente tem o erro das cruzadas, né? Esse foi a maior distorção da motivação missionária e continua sendo um grande estigma para a igreja, num geral. Fala sobre igreja cristã ou sobre cristianismo,
As pessoas vão sempre falar isso. Olha, mas em nome de Jesus mataram muitas pessoas. É verdade, mas não significa que eles estavam obedecendo a Jesus. Eles estavam com motivação errada, fazendo isso em nome de Jesus, né? Ele tentou-se então salvar a Terra Santa pela espada, né? Essa é a grande premissa da cruzada, salvar Israel por meio da espada, uma vez que os muçulmanos estavam invadindo. E aí eles deixaram então um legado de ódio, ocultou a evangelização de muçulmanos até hoje. Temos essa peixe aí no meio da nossa história. E nesse período nós temos o exemplo de Raimundo Lúlio, né? Em contraste com as cruzadas, Lúlio ele defendeu a alcance dos muçulmanos pelo amor, pela apologética e pelo diálogo intelectual. Aliás, não sei se vocês sabem disso, né? Os muçulmanos, a gente tem estereótipos, infelizmente, a gente não consegue compreender ou contemplar a, a contribuição que eles têm para a humanidade, né? Os árabes, eles têm uma contribuição muito importante para a filosofia, o desenvolvimento, por exemplo, da arquitetura e da matemática, da lógica. E então o Raimundo Lúlio ele utiliza esses pontos de contato para apresentar o evangelho ao invés de se levantar em nome, assim como a cruzada, para ir contra os muçulmanos, né? Então eles são a praga, a gente tem que exterminar. Raimundo ele o teólogo, filósofo, missionário, ele tem uma outra perspectiva que ela é muito mais parecida com a missão moderna, né? De alcançar as pessoas por meio desse diálogo, da pregação do evangelho, obviamente, e da apologética, né? Quais são os pontos fortes da cruzada, ou melhor, da reforma, em relação a isso? A reforma, a gente falou ali das cruzadas, tem até a reforma, né? A reforma, ela traz o resgate à autoridade bíblica e à liturgia na língua do povo, como vocês sabem. Eu não vou me adentrar muito na questão da reforma, porque é um tema muito, é um período muito mais comum para nós, e é depois dela que a gente tem mais aspectos missionários. Mas a reforma, ela tem, nesse caráter missionário, é, facilitar o acesso à Bíblia, né, à palavra do Senhor. Então, para nós é algo extremamente importante, obviamente, mas que começa ali, né? Se a Bíblia ela era dominada, ela era restrita à língua do clero, o latim, que não era traduzido uma língua para os reis, para o alto clero e para as pessoas com condições, agora ela passa a ser a língua do povo, né? E glória a Deus por isso, nós temos acesso à palavra do Senhor. Um ponto fraco, então, é que houve uma ausência de movimento missionário protestante por quase 300 anos, né? Veja, a gente tem uma demonstração missionária em relação ao acesso à Bíblia, mas o movimento missionário de ir e transcultural mesmo, a gente só veio ter isso 300 anos depois. Os reformadores eles estavam muito focados nas batalhas doutrinárias e na sobrevivência política na Europa. Então, é, é compreensível também entender que não era só uma questão de não quisemos fazer missões. É um movimento que estava é um movimento reacionário, mas é reacionário no sentido positivo, em relação ao domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, obviamente, no meio desse movimento, para que se possa entender, para que se possa estabelecer crença, modus operandi, propagação do evangelho, isso levou-se um tempo, levou-se um tempo. E então nós temos, logo no século XVIII, o grande século missionário, né, de 1792 a 1914 depois de Cristo. Aqui o movimento missionário moderno explodiu após séculos de inércia protestante. O que isso significa? A gente tem movimentos, por exemplo, como os morávios, né? O Conde Zinzendorf. Ele lançou um movimento de oração de 100 anos que enviou missionários leigos para os lugares mais difíceis como escravo para alcançar escravos. As histórias são muito comuns, né? A gente sempre ouve a respeito dos moravianos e tem a história desses jovens que eu não vou lembrar o nome deles, que
que abriram mão da sua vida para poder serem como escravos, pregar o evangelho para escravos. E aí, quando eles estão ali embarcando no navio, algumas pessoas perguntam, mas por que vocês estão fazendo isso sendo tão jovens, né? E eles falam, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Nós entregamos a nossa vida por completo. Isso é maravilhoso demais, isso é inspirador demais. Entregar a vida para que o cordeiro receba a sua recompensa, né? Nós muitas vezes somos tentados a ter recompensas aqui na terra, e agora quando nós ouvimos história como essa, somos chamados a entregar a recompensa de uma vida inteira ao Senhor, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí nós temos também, além dos morávios, né, tem muitos movimentos, tá, nessa época, tem muitas coisas, mas eu destaco aqui os morávios e destaco aqui também a, a instrumentalidade de William Carey, né, que é considerado o pai das missões modernas. Esse homem ele convenceu a igreja de que a grande comissão ainda era um dever presente e organizou as primeiras sociedades missionárias. Isso é o que dá origem para nós, posteriormente, às agências missionárias, né? Elas crescem ali no sul dos Estados Unidos, né, com os batistas, e elas vão se espalhando pelo mundo, né, com as sociedades, com mais com as sociedades bíblicas, depois as agências missionárias. Quais são os pontos fortes desse período, né? Primeiro, o sacrifício pessoal. Milhares de jovens entregaram suas vidas, mesmo sabendo que a expectativa de vida em lugares como a África eram mínimas, né? Algo que está tentando ser resgatado nos dias de hoje, mas é um panorama muito difícil, né? Você não tinha nem informação, você não tinha o desafio ele era muito às cegas assim. Então as pessoas eram enviadas para tribos. Perdão. As pessoas elas eram enviadas para tribos, para aldeias, para países diferentes e elas não tinham muitas informações, né? Era só o que chegava por carta e o que era condensado em dossiês pelas agências missionárias. Hoje nós temos muito mais acesso à informação e a preparação ela é muito melhor hoje para fazer missões. Mas naquela época era realmente um grande tiro no escuro. Então era realmente uma entrega, um sacrifício pessoal, né? Continua sendo, mas pense que havia menos informações sobre os lugares, né? E tem a questão do holismo. Aqui está com dois is, mas não é holismo, né? É holismo, né? Vem de holístico, né? De completude de tudo, né? A ideia daqui dos missionários que eles acabaram fundando escolas, hospitais, traduziram a Bíblia para centenas de línguas. Então a ideia não era apenas pregar o evangelho, mas alcançar de maneira integral a vida dessas pessoas. Eu sempre tenho que fazer um destaque. Isso é muito diferente do que a missão integral ela tenta ou tentou vender, porque ela vem da teologia da libertação, que é uma outra coisa que tem mais a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o holismo é exatamente esse olhar mais cuidadoso para os povos em que o evangelho estaria sendo pregado, né? Algumas necessidades acabavam aparecendo como até mesmo impeditivos para a pregação do evangelho, a compreensão deles. Muito simples. Você chega numa aldeia onde todo mundo está contaminado por uma praga, tendo recursos, né, para poder cuidar das pessoas. Então, os hospitais eles tinham esse grande objetivo, né, fazer que as pessoas elas tivessem saúde suficiente para não apenas poder ouvir o evangelho, mas para poder colocar em prática depois. O que é muito óbvio a conta quando você vai fazendo a leitura assim da história, né? Mas para nós, depois de tanta deturpação a respeito do serviço missionário e dessa barganha dos nossos dias, é mais complicado para nós entender isso como um ponto forte. Mas para essa época do começo das missões modernas, realmente era algo muito precioso, muito fundamental. Mas também tivemos alguns pontos fracos, né? Nós tivemos o paternalismo, ou seja, frequentemente o missionário ele controlava a igreja nacional, digamos assim, pedindo que ela se tornasse autônoma rapidamente. Então, o missionário chegava, ele virava o pastor, o chefe, e aí criava-se um império para ele mesmo. Isso foi muito complicado. E o imperialismo cultural. Às vezes o evangelho ele vinha embrulhado de uma cultura ocidental, que acabava confundindo
a civilização com cristianização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem muitos relatos na história das missões de trabalhos missionários que tinham mais a ver com criar uma outra sociedade parecida com a sociedade do missionário do que, de fato, criasse ali um reino de Deus no meio daquele povo, compreende? Aqui no Brasil a gente viveu bastante a respeito disso através dos jesuítas e tudo mais, e também carregamos uma grande mancha em relação a isso. Mas há sempre esse desafio quando a gente vai falar sobre missões, principalmente em povos mais marginalizados ou com menos condições, ou até mesmo acesso a coisas que para nós na civilização, desculpa, para nós na civilização são muito comuns. Tem até um livro, eu vou pegar aqui para vocês darem desculpa, um soluço. Eu vou pegar aqui um livro para vocês darem uma olhada, que é uma das leituras quase que fundamentais para a missiologia aqui no Brasil. Esse livro aqui, ó, Evangelização ou Colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro, da Analzira Nascimento. Ele é uma leitura obrigatória no meio da missiologia, né, dos estudos missiológicos aqui no Brasil. É um livro muito importante porque ele traz essa discussão até histórica também, né, a respeito de se fazer missão apenas com o objetivo de se criar uma outra civilização a partir dos moldes ocidentais, né? Isso, ela fez missões na Angola durante muito tempo. Ela é doutora em ciências sociais e tudo mais, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ciências da religião pela Universidade Metodista, né? Então, ela tem também experiência de causa para ver a respeito disso, né? O que a gente chama de evangelho na vida do outro. Tem um exemplo muito claro que, para mim, fala a respeito disso. O reverendo Marcelo Carvalho, um dos missionários da PMT, ele fez missões durante 15 anos no meio dos Uptas, na Amazônia, e ele conta a história de que um belo dia ele foi as crianças, elas tinham o hábito de ir para casa dele para ouvir o evangelho, né? Ouvir histórias a respeito da Bíblia e tudo mais. E, e as mamás, né? As mães, elas iam junto. E aí a casa era construída, era muito quente, né? Era uma casa como uma casa de um índio. Mas ela ficava muito quente. Quando ficava muito quente, elas tiravam a roupa. Tá quente. Tiravam a roupa. No meio ali das crianças, no meio do trabalho missionário. E aí, o que você vai fazer? Porque você está pregando o evangelho para elas, e qual que é o objetivo agora? Como é que se faz isso? É uma crise ética muito grande para nós, mas precisa ser pensada a respeito disso. Qual que é o objetivo? Que elas, obviamente, elas vão poder ser ensinadas sobre nudez, mas isso precisa estar dentro do aspecto do que o evangelho fala a respeito e como o evangelho trata a visão a respeito do próprio corpo, porque para elas não tinha nada de como eu posso dizer, sexual ou de segunda intenção. Não, era algo comum, estava quente, tirava-se a roupa, né? Mas qualquer objetivo, alcançar aquelas crianças, precisava pedir para elas. Como é que você resolveria isso? Deixe nos comentários como você resolveria essa questão que o reverendo Marcelo Carvalho teve que passar. Quero ver a resposta de vocês, ok? Que mais? Tivemos também no século XX, a igreja global, né? O século XX ele viu a maior expansão da história e a mudança do eixo do cristianismo para o hemisfério sul. O que isso significa? Que tivemos alguns avanços estratégicos, povos não alcançados, né? Donald McGavran e Ralph Winter despertaram a igreja para o fato de que ainda existiam milhares de grupos étnicos sem nenhuma testemunha. É aí que a gente começa a ter, por exemplo, a visão da janela 1040, que é uma janela agora 10 de latitude e 40 de longitude, se eu não me engano, né? Que pega ali um recorte da África até a Ásia, né? Passando ali pelo Oriente Médio, Sudeste Asiático, enfim.
E aí você percebe que porque ali é onde a maior concentração de povos que nunca ouviram falar de Cristo Jesus, né? E também surgiu, nesse período, as missões focadas em tradução bíblica, como a agência Wycliffe, né? Também a expansão das missões através de rádio, o uso de aviões, assistência humanitária também como método para poder pregar o evangelho e levar a palavra do Senhor para outros povos. Esses avanços estratégicos acontecem através. Então, hoje você tem uma série de missões. Você tem os hospitais samaritanos, que também aumentaram com o período das cruzadas evangelísticas. Billy Graham foi responsável também para poder fazer com que esses hospitais samaritanos eles fossem difundidos, né, no meio de regiões mais pobres. É, enfim, tem uma série aí de movimentos e de agências missionárias focadas na tradução da Bíblia, o que é extremamente importante, principalmente para essa região onde há mais de diversidade linguística, né? Pensa que aqui a gente tem, só na nossa região aqui do Alto Tietê, temos várias cidades, né? Mas todos falando a mesma língua. Quando a gente para pensar nessa janela 1040, a gente tem pessoas falando línguas diferentes no espaço de um bairro para outro, de uma aldeia para outra, falando um outro dialeto. Então é muito mais complicado. E quando nós falamos de missões, nós estamos falando em pregar o evangelho a toda a criatura e a todas as nações, entendendo isso como uma língua. A gente já viu isso lá na perspectiva da Torre de Babel e como isso se completa ou se cumpre em Pentecostes. Falar a língua das pessoas, pregar o evangelho para a língua daquelas pessoas ainda continua sendo o desafio da missiologia mundial, ok? E qual é a grande mudança que temos a partir do século XX? É que hoje mais missionários são enviados da África, Ásia e América Latina do que do Ocidente tradicional. Acredita? Aliás, a gente tem uma crise financeira, também não lembro se eu mencionei isso com vocês, mas a gente tem uma crise financeira muito absurda. Ficou-se conhecido aqui no Brasil de que aqui nós éramos celeiro de missionários, e de fato nós tivemos um boom missionário nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos. Contudo, a gente ainda não investe suficiente em missões. Se a igreja brasileira investisse 6% do que ela arrecada anualmente, nós já teríamos enviado missionários para onde não há missionário nenhum. 6% da nossa arrecadação financeira como igreja evangélica num todo, tá? A gente teria missionários enviados a todos os povos não alcançados neste mundo. Contudo, a gente não faz isso. Nosso dinheiro ainda é direcionado para dentro das nossas igrejas. Chegamos à conclusão do nosso estudo a respeito do panorama histórico das missões. A tarefa ainda não acabou. Cerca de um terço da população mundial pertence a povos que não têm uma igreja relevante em sua cultura. E quando falo igreja relevante, não é igreja famosa, mas é a igreja que faz o trabalho de pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você. Essa é a primeira parte da nossa aula sobre o panorama histórico de missões. Deus abençoe. Até a próxima aula.